Olá, eu me chamo Antônio Alcoforado, sou professor do IBET há mais de uma década e vou tecer breves considerações sobre a aula Fontes do Direito Tributário que é ministrada no módulo Tributo e Segurança Jurídica. Trata-se da terceira aula desse módulo que inicia com direito e conceito de tributo. E nessa primeira aula desse módulo, o aluno se depara com questões primordiais, essenciais para o estudo das fontes do direito. Afinal de contas, na primeira aula, o aluno vai saber exatamente qual a diferença entre a ciência do direito e o direito positivo. A ciência do direito estaria a metalinguagem, a doutrina, que descreve o direito positivo. E o direito positivo é onde se encontram os enunciados prescritivos. Se nós analisarmos as fontes do direito como a origem do direito positivo, na verdade, nós estaremos tratando de como se originam esses enunciados prescritivos. Esses enunciados prescritivos que servem para regular as condutas subjetivas. E esses enunciados prescritivos, nessa fase anterior, ou seja, como ele entra no sistema do direito, ele é analisado de uma forma do processo legislativo, essa anunciação. Então, esses enunciados, nesse momento anterior da entrada do processo, na entrada do sistema jurídico, ele está naquele processo legislativo, que o professor Paulo chama de enunciação. Então, para simplificar, porque a teoria tradicional trata desse assunto como, por exemplo, as fontes do direito, as fontes materiais, fontes formais. As fontes formais seria lei, doutrina, jurisprudência, costumes. Portanto, de acordo com a teoria tradicional, a lei, a jurisprudência, os costumes, a doutrina seriam fontes do direito. Entretanto, de acordo com a teoria do professor Paulo Baixo Carvalho, com a qual concordamos, esses não seriam elementos, afinal de contas, a lei é o próprio direito positivo. Se a lei é o próprio direito positivo, ela não seria a fonte do direito. A fonte do direito positivo estaria no processo legislativo. Então, esses enunciados prescritivos que compõem o direito positivo, que regulam condutas intersubjetivas, as condutas humanas, ela estaria no campo do processo legislativo, ou seja, enunciados prescritivos, o professor Paulo de Baixo Carvalho chama de enunciação. A doutrina, por exemplo, ela descreve o direito positivo. Ela não tem como interferir no direito positivo. A jurisprudência é o próprio direito positivo. A jurisprudência por exemplo, uma decisão judicial, uma norma individual concreta que vai estabelecer uma relação jurídica entre os participantes dessa lide judicial, na verdade, é o próprio direito positivo. Não é fonte do direito. O costume também não é, ela não tem como intervir no processo, no direito positivo. Aliás, nós temos no artigo 100 do nosso Código Tributário Nacional, né, a prática reiterada, né, o costume, como uma norma, e aí sim, o próprio direito positivo insere o costume como uma espécie de direito positivo, mas é praticamente a única exceção, inclusive, que está colocada no livro, excelente livro de Tarek Moussalem sobre fontes do direito tributário. Bem, com isso, eu encerro essas breves considerações. Essa aula é maravilhosa, não percam que essa aula, sem sombra de dúvidas, vai fazer com que o aluno consiga identificar, inclusive, qual a norma que se trata, as normas de mais hierarquia, de menos hierarquia. Lembrando que Kelsen sempre estabelecia fontes do direito como as normas de maior hierarquia, no caso a própria Constituição, mas na doutrina do professor Paulo Baixo Carvalho, a Constituição não é fonte do direito. De certa forma, na Constituição estão as normas de estrutura que estabelecem os procedimentos que, como, por exemplo, uma lei federal deve ser uma lei complementar, uma lei ordinária, elas devem
aqueles procedimentos legislativos para que ela seja aprovada. Entretanto, isso não é fonte do direito, porque a Constituição é o próprio direito positivo, ele está inserido no direito positivo. Um abraço, foi um prazer.